Então eu tive o desprazer de jogar Far Cry 6 finalmente, olha. Difícil, hein? Sou um cara que jogou praticamente todos os Far Crys, né? O Far Cry 3 é um dos melhores jogos de FPS barra mundo aberto já feitos. Sinceramente, até hoje é o meu preferido da saga. Muito criativo a narrativa, a inovação que se trouxe também ali de você ter um mundo para explorar, mesmo sendo um jogo de FPS, que até então ali era geralmente um pouco mais linear, não que isso seja ruim. Foi incrível, trouxe vilões ali muito marcantes. O Vaz, por exemplo, com certeza um dos vilões mais queridos de todos os games que a gente já viu. O 4 não é um game que eu gosto tanto, igual alguns, por exemplo, até dizem que é um game legal, jogável. Alguns dizem até que é o último Far Cry realmente legal. Eu não sinto dessa forma, eu acho bem chatinho o 4, embora o Pagaminha ainda consiga carregar um pouco ali como vilão a toda a situação. O 5 eu acho um Far Cry bem subestimado, eu achei muito bom, compete pra mim muito bem sim com o 3. O 3 ainda é melhor, mas assim, os recursos que o 5 traz, realmente aí sim você olha uma inovação comparado com o 3. Explorações melhores, gráfico, jogabilidade e a própria história, cara. A pegada de ter uma seita ali, de ter um líder, uma espécie ali de profeta. E aí você tem vilões separados ali, um cara que vai nessa mesma pegada de seita, outro que é mais militar, você tem uma mulher que costuma fazer mais ali manipulações e seduções. E você vê ali o próprio Joseph Seed, uma figura assim que também é marcante como vilão, e depois a própria continuação é New Dawn, apesar de New Dawn pra mim não ser um jogo tão legal. Mas cara, o 5 achei muito bom. E aí eu falei, bom, vou jogar o 6, né? Vamos ver se o 6 aí vai ser legal. Cara, complicado. Assim, não traz nenhuma novidade, nenhuma inovação. É praticamente um Ctrl-C, Ctrl-V do 5 em termos de jogabilidade, gráfico. É a mesma coisa, os mesmos veículos, praticamente as mesmas armas e aquele mesmo esquema que, sinceramente, está enjoando já em Far Cry, que é o quê? Você tem que ir em uma região, dominar o território, conquistar ali o mapa, tentar ser furtivo. Se não for furtivo, vai disparar o alarme, tem que desativar o alarme. Se não desativar o alarme, vai vir reforço. Aí, para derrubar o helicóptero, você usa lança-granada ou bazuca. Aí você tem vários veículos ali para utilizar. De novidade, às vezes você vai ter um avião, às vezes você vai ter um helicóptero, asa delta, enfim, paraquedas, exatamente as mesmas coisas. Sabe, tem que conquistar território e é isso. Aí eles mudam uma outra coisinha. Não, isso aqui não é exatamente conquistar território, é você destruir ali uma placa com o ditador da cidade. Então não é só conquistar o território. Oh, que inovação, né? Não, você tem que buscar suprimentos em um tempo de 5 minutos antes que chegam os inimigos. E aí chega lá, você tem que fazer o quê? Conquistar aquele território que está os inimigos. Sabe? Meu Deus do céu, isso realmente é irritante. Mas tudo bem. Às vezes você quer passar assim o dia ouvindo algum podcast e jogando alguma coisa de fundo. É legal, sinceramente eu faço muito isso. Eu coloco algum vídeo para escutar e vou jogando e conquistando o território ali, dá até para passar o tempo. Agora, a narrativa do Far Cry 6, ela com certeza é a pior de todos os Far Crys. E assim, de muitos games que eu já joguei, cara. Sério, que coisinha mais twitteira é esse Far Cry 6? É uma revolução de Twitter. É como se a turminha do Twitter revolucionária falasse: vamos criar um jogo de revolução, de conquistar um estado, um país, uma ilha. Né? E assim, é ridículo porque seria impossível a turma do Twitter conseguir fazer uma revolução. Então, quando isso é transferido para um game, fica muito sem sentido nenhum, porque aí você vê lá a turma do seu boneco, né? É o gordinho nerd, aí eles colocam um personagem trans, aí colocam ali uma morena empoderada, aí colocam um tiozão ali da guerrilha antiga, e tipo, cada um ali representa uma minoria e que é poderoso e que tem seus problemas internos, mas é B10. E os vilões ali são basicamente vários espantalhos da extrema direita. E nossa senhora. Mas o game não fala sobre que lado que é os poderosos ali, né? Os ditadores do jogo. Desculpa.
tem que ser muito inocente para não perceber qual que é a indireta feita ali, né, gente? Pelo amor de Deus. Claramente o game ali é um game sim ideológico. O que não tem nenhum problema, tá? Poderia muito bem ter abordado assim uma pegada assim. Você quer ver um exemplo? Um dos meus games preferidos é BioShock 1. E o BioShock 1, ele simula o que seria uma realidade de sociedade que a Ayn Rand, uma filósofa bem liberal, né, bem libertária, defende, né? Várias referências a ela. O próprio Andrew Ryan é um vilão inspirado justamente no nome dela. Você tem o Atlas, Revolta de Atlas, livro dela e tal. Então, assim, é um game com uma crítica social muito forte, que tem sim o seu lado e que mesmo assim consegue ser muito bem feito, uma narrativa muito bem construída. Não é um negócio forçado, jogado, clichê. Cara, é impressionante. É um dos games que eu não... Assim, dificilmente eu vi um game com mais frase clichê igual essa, sabe? De vamos lutar pela liberdade, viva a revolução, acabar com esses ditadores, porque Yara vai ser... Sabe? Toda frasezinha de jovem dinâmico que vai em manifestação da Uni ou faz greve de estudantes, tudo que você for ver aí, indo fazer passeata, todas as frases escritas em cartaz ali, eles colocam no game, como se eles realmente tivessem esse poder de um dia fazer uma revolução. E aí quando você tenta transferir isso para o mundo real, dentro de um game, fica ridículo, fica sem sentido. Você vê um bando de criança ali com umas ideias infantis indo lutar com um monte de soldadão ali, batendo de frente, cheio de moral. Aí tem musiquinha, tem dancinha, revolução. Aí você picha o negócio, distorce cartaz e tal. Sabe? É irritante. É muito irritante como é. Mas assim, tem alguns personagens que salvam. A Clara Garcia, eu gosto dela, porque ela, digamos assim, era mais pé no chão ali. Ela queria não fazer exatamente uma revolução, mas tirar um ditador do poder, né? E aí ia tomar a medida que fosse necessária para isso. Tanto que ela tenta abrir uma negociação, um diálogo para não ter que precisar rolar nenhum tipo de revolução ou guerra. Só quer tirar aquele cara de lá, né? Infelizmente era uma armadilha, ela acaba morrendo. Tem um personagem que pelo menos esse foi retratado de forma muito honesta no jogo e eu gostei, que é o Juan Cortez. O Juan Cortez, ele é o cara que vai te dando todas as lições de ser um revolucionário. Então, durante o game, aparece lá, lição número 10, lição número 5, lição número 17, né? O guerrilheiro tem que fazer isso, o guerrilheiro tem que fazer aquilo. Então, ele é o exemplo mais fiel de guerrilheiro do game. Por quê? Porque ele não é tratado como o herói, o bonzinho. Não, pelo contrário. Conforme o game vai passando, você vai vendo que ele talvez seja uma espécie de Che Guevara, sabe? Então, tipo assim, eu tô defendendo os ideais da guerrilha, mas ao mesmo tempo, se tiver que atirar em criança, eu atiro. Eu não me importo se morrer, inclusive. Se tiver que negociar com gente que não devia estar negociando, vou negociar, porque faz parte. E ele mesmo admite, sabe, que o mundo tá cheio de caras maus como ele, e com o próprio protagonista também e quem tem valores é a Clara Garcia, e ele é só um cara que tem que fazer o trabalho sujo. Então, assim, ele é a melhor representação do que realmente seria um guerrilheiro, um revolucionário. É esse tipo de gente. Tá combatendo um ditador, mas não tem nada de ser flor que se cheire. E o game retrata isso. Embora no final ele termine meio que por cima. E a Clara Garcia que tentou fazer o negócio mais certo, não. Então, não sei, talvez algum idiota possa olhar pro game e achar que ele deva servir como uma inspiração. Sendo que, pelo que eu entendi, pelo menos, não é pra se inspirar em Juan Cortez, né? Na verdade, é só pra você perceber que o outro lado também ali é um lado meio obscuro, né? Você vai ver, por exemplo, no Red Dead Redemption 1, quando você participa daquela revolução lá no México também, ajudando ali os rebeldes, o líder dos rebeldes ele é muito retratado mais ou menos assim, né? Por mais que você fique do lado dele ali no final da história, você vê que ele é um mulherengo que nem sabe o nome das mulheres que ele engravida e dos filhos e fala um monte de coisa escrota ali. E você percebe que, mano, esse cara não é flor que se cheire. Eu só tô ajudando ele porque ele vai me ajudar no acordo que a gente fez. E que do outro lado, os militares atuais aí são um bando de desgraçado. Mas assim, não é nada de legal, assim. Então, pelo menos nesse personagem eu posso salvar. O resto, meu amigo, é umas lacradinhas de leve. E assim, não tô dizendo que é forçado no sentido da pauta, mas é forçado no sentido que não há criatividade dentro da ideia
de revolução, sabe? Tipo assim, poderia ter um traidor, por exemplo, dentro da história, que quisesse pular pro outro lado. Poderia ter algumas mortes um pouco mais impactantes, só tem no final da Clara Garcia mesmo. Poderia ter algum debate um pouco mais profundo ali sobre se a revolução seria o melhor caminho ou não, alguém tentando entrar em algum tipo de discordância, algum debate, né? Mas fica basicamente todo mundo querendo fazer sua própria revolução, só que uns quer fazer com musiquinha, outros quer fazer com arma, outros quer fazer fazendo trabalho sujo, e assim vai. E ninguém confia em você até você fazer uns 3 servicinhos pra eles, aí todo mundo passa a confiar em você e se une como uma grande família. Olha, que Far Cry genérico. Demorou pra eu zerar, mas zerei e é isso.